Você já reparou como tem gente que acredita que a vida está escrita e ponto final? Como se o passado, o sobrenome ou os traumas de infância fossem uma sentença que não pode ser mudada. A verdade é que muita gente vive mais conectada com suas limitações do que com o seu propósito. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração escondida na Bíblia, feita por um personagem quase esquecido, capaz de virar qualquer destino de cabeça para baixo? Uma oração ousada, sincera e tão poderosa que Deus não só ouviu, como atendeu. Jabés não era rei, não era profeta, não era guerreiro. Era um nome perdido numa lista de genealogias. Mas ali, entre os nomes que ninguém lê, há um pedido que escancara o coração de um homem que se recusou a ser definido por sua dor. Ele orou pedindo bênção muitíssima, pediu expansão, pediu a presença de Deus. E não recebeu julgamento, recebeu resposta. Isso desafia completamente a ideia religiosa de que pedir muito é egoísmo. Na verdade, pedir com fé é um sinal de intimidade com Deus. Essa história simples desconstrói a crença de que você precisa ser perfeito, ter um passado limpo ou uma fé gigante para que o céu se mova. Jabés era um improvável, mas fez uma oração verdadeira. E isso basta para Deus. O que você vai ver aqui não é apenas uma análise bíblica, é um espelho. Um convite para você rever sua forma de orar, de se enxergar e de se posicionar diante de Deus. Então já aproveita e se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui você vai aprender a transformar orações em direção, dor em propósito e fé em movimento. Ativa também o sininho porque essa série vai te mostrar que até uma oração de poucas palavras pode abrir portas que nenhum esforço humano seria capaz de escancarar. E agora, se prepara, porque a jornada de Jabés pode muito bem ser o início da sua também. Jabés viveu num período em que Israel estava se estabelecendo como nação após a conquista da Terra Prometida. O livro de 1 Crônicas, onde sua história aparece, registra longas genealogias para reafirmar as origens do povo, suas tribos e linhagens. Em meio a esses nomes, Jabés se destaca. Seu nome, que significa dor, é um lembrete de que sua mãe o gerou com sofrimento. Num tempo em que nomes carregavam significados profundos e quase proféticos, isso era algo pesado. As pessoas acreditavam que o nome influenciava diretamente o destino. Ser identificado pela dor numa sociedade tribal e teocrática significava carregar um estigma. A cultura hebraica valorizava a bênção paternal, a herança e os sinais de favor divino visíveis na terra, na família e na saúde. Jabés não herdou nenhum título de honra, ao contrário, foi lembrado pela tristeza que causou ao nascer. E isso, em tese, o colocaria à margem de qualquer protagonismo. Mas a Bíblia mostra que ele não aceitou esse destino passivamente. Ele foi contra a lógica cultural e espiritual da época. Enquanto muitos aceitavam os rótulos sociais como definitivos, Jabés ousou pensar diferente. Seu nome não seria sua sentença. Não há menção de que ele tenha tentado mudar sua reputação pelas mãos dos homens. Ele se voltou diretamente a Deus. Isso por si só era incomum. Numa era em que os sacrifícios, sacerdotes e intermediários eram um canal mais comum para se achegar a Deus. Jabés rompe com a tradição. Ele clama pessoalmente ao Deus de Israel. Isso revela sua consciência espiritual aguçada e uma fé que não dependia das circunstâncias. A decisão de orar, em si, é um ato de ruptura com a história que o cercava. Ao invés de repetir os padrões familiares ou tribais, ele clama por um novo capítulo. Ao fazer isso, ele demonstra que não via a dor como uma identidade, mas como um ponto de partida. Ele se reconhecia sim como alguém limitado por um passado marcado, mas não via nisso um impeditivo para acessar a graça divina. Isso ensina que o verdadeiro limite de uma pessoa, naquela época, não era o nome que carregava, era o Deus que ela escolhia servir. É interessante notar que o texto diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre, aqui, carrega a ideia de respeito, honra e influência. O homem que nasceu como símbolo de dor se tornou um nome de destaque em uma das genealogias mais importantes da Bíblia. Sem precisar de muitos versículos, Jabés se torna um ícone de transformação. Isso mostra que, mesmo nos registros mais técnicos e impessoais da Escritura, Deus esconde histórias com profundos ensinamentos. A vida de Jabés confronta qualquer narrativa determinista. A cultura ao redor dele dizia: o nome é destino. A história dizia:
Quem nasce marcado pela dor deve aprender a conviver com ela. Mas ele nos lembra que, diante de Deus, não existem histórias pequenas. Não importa o lugar onde você nasceu, a reputação da sua família ou as palavras ditas sobre você. O que importa é a coragem de clamar por algo maior e a fé de crer que Deus sim pode mudar o rumo da sua vida. O texto não dá muitos detalhes sobre sua família, nem seu lugar na tribo de Judá. Isso é intencional. Deus quis destacar sua oração, não sua árvore genealógica. O que o fez memorável não foi seu sangue, mas a sua busca. E isso quebra uma ideia muito forte daquela época, de que apenas os de linhagem forte eram usados por Deus. Jabés surge como uma exceção, e é justamente isso que o torna tão poderoso como exemplo. Ele é a prova de que qualquer um, de qualquer contexto, pode ser levantado por Deus. E mais impressionante do que o seu pedido é o resultado que o acompanha. E Deus lhe concedeu o que lhe pediu. O texto não diz que ele foi perfeito, nem que cumpriu rituais elaborados. Apenas que orou com fé, e Deus ouviu. Isso abre um precedente para todos que vivem sob marcas do passado e se sentem limitados por elas. Mas essa oração não termina aí. O que Jabés diz a seguir revela ainda mais sobre sua visão e nos leva a algo ainda mais profundo. Em um tempo em que muitos estavam mais preocupados com alianças políticas, posses territoriais e tradições religiosas externas, Jabés tomou um caminho diferente. Ele invocou o Deus de Israel. Esse verbo, invocar, no hebraico carrega a ideia de clamar com intensidade, com urgência, com verdade. Ele não fez um discurso bonito nem seguiu uma liturgia elaborada. Apenas chamou por Deus com sinceridade. E isso, numa sociedade tão ritualística, era algo que chamava atenção. Ele ignorou os atalhos e foi direto à fonte. Quando Jabés pede a Deus para alargar suas fronteiras, ele não está falando apenas de terras. Embora no contexto histórico de Israel, terras fossem parte essencial da herança e sinal de bênção, a profundidade dessa frase vai além da geografia. Jabés estava clamando por expansão, não só material, mas também de propósito, influência e responsabilidade. Numa cultura onde o território determinava o limite da atuação de uma família, ele pediu para ir além, para ocupar mais, para fazer mais. A sociedade da época era agrária e dividida por tribos. Cada família tinha direito a uma porção de terra que delimitava seu espaço de produção, moradia e ação. Quando Jabés ora por ampliação de fronteiras, ele está pedindo algo radical, mais do que foi atribuído a ele por direito natural. Isso desafia a lógica da distribuição tradicional. Ele está dizendo: Deus, me dá além do que me foi dado pelos homens. E no contexto bíblico, esse tipo de ousadia movia o coração de Deus. Esse pedido mostra que Jabés não estava satisfeito com a sobrevivência. Ele queria crescimento. Ele não via problema em desejar mais, desde que fosse com a aprovação e direção de Deus. Muitas vezes, na religiosidade da época e até de hoje, expansão era vista com desconfiança, como se querer mais fosse sinônimo de ganância. Mas as histórias bíblicas mostram outra realidade. O problema não está em crescer, mas sim em crescer sem propósito. E Jabés queria crescer para cumprir um destino maior. Ampliar fronteiras também significava assumir mais responsabilidade. Não se trata apenas de adquirir, mas de administrar com sabedoria. E essa é uma característica de quem está pronto para crescer. Entende que, com mais espaço, vem mais influência. E com mais influência, vem mais impacto. Jabés queria sair do anonimato da dor para a liderança do propósito. E só se expande o território de quem está disposto a viver o que Deus tem, sem se apegar ao conforto do que já conhece. Esse tipo de oração exige visão. É impossível pedir expansão se o olhar está preso ao passado ou limitado pelo medo. Jabés enxergava além da dor de origem, além do nome que carregava. Ele via um futuro diferente e orou como quem já acreditava nele. Isso nos ensina que, antes da expansão acontecer fora, ela precisa acontecer dentro. Deus não amplia os limites de quem ainda está preso a estruturas pequenas na mente e no coração. Jabés nos ensina que orar com base em propósito não é apenas aceitável, é desejável. Ele não pediu fronteiras maiores para acumular, mas para realizar.
Isso é fé com visão. É pedir algo que vai além do agora. Ele estava dizendo, em outras palavras: Senhor, me dá espaço para viver o plano completo que o Senhor desenhou para mim. E essa é uma oração que Deus ama ouvir, porque ela não busca só bênçãos, busca alinhamento com o propósito do céu. No cenário das Escrituras, outros personagens bíblicos também pediram expansão com base em missões maiores. Josué ao conquistar Canaã, Neemias ao reconstruir os muros, Salomão ao construir o templo. Todos foram além, porque pediram com foco naquilo que Deus queria realizar através deles. E Jabés se une a essa galeria de homens que entenderam que não há limite para quem anda com Deus. Quando a oração é feita com sinceridade e foco no propósito, Deus responde. Mas Jabés não parou no pedido por terras. Ele sabia que expansão sem direção poderia ser perigosa. Por isso ele acrescenta algo fundamental ao seu clamor, algo que revela sua maturidade espiritual e seu temor. Isso prepara o terreno para uma dimensão ainda mais profunda de sua oração. Depois de pedir bênçãos e expansão, Jabés faz algo que mostra a profundidade do seu coração. Ele pede a presença de Deus. Que seja comigo a tua mão. Essa expressão, no contexto bíblico, carrega um peso enorme. A mão de Deus representava força, direção, proteção e autoridade. Era com a mão que Deus operava milagres, guiava o povo, vencia batalhas. Jabés entendia que conquistas materiais sem a presença divina eram vazias. Ele queria avançar, sim, mas com Deus ao lado. No tempo de Jabés, Israel já havia experimentado o que significava viver com e sem a presença de Deus. As histórias bíblicas estavam cheias de exemplos. Quando Deus estava com o povo, o impossível acontecia. Quando o povo se distanciava, até os inimigos mais fracos prevaleciam. Jabés conhecia essa realidade histórica, por isso seu pedido não era superficial. Ele sabia que a bênção poderia abrir portas, mas só a presença de Deus garantiria paz, direção e estabilidade verdadeira. Enquanto muitos buscavam apenas vitórias externas, Jabés demonstrava um entendimento maduro. Não adianta alargar fronteiras se Deus não estiver caminhando junto. Ele não queria ser um homem influente sem ser um homem guiado. Isso o diferencia de tantos outros personagens bíblicos que caíram justamente por se distanciarem da presença divina após receberem o que pediram. Ele queria mais, mas queria mais com Deus no centro de tudo. A presença de Deus também era símbolo de identidade. Numa sociedade onde o valor de alguém era muitas vezes medido por conquistas ou herança, Jabés se firma na companhia de Deus como sua maior riqueza. Ele não tinha um nome nobre, nem uma origem valorizada, mas, se Deus estivesse com ele, nada disso importaria. Essa consciência é libertadora. A história mostra que os que caminham com Deus, mesmo sendo improváveis aos olhos humanos, se tornam inconfundíveis aos olhos do céu. Além disso, ao pedir pela mão de Deus, Jabés reconhece sua limitação. Ele sabe que não pode sustentar o que pede sozinho. É um pedido humilde e sábio. Senhor, me dá, mas fica comigo para que eu saiba como lidar. Muitos na época pediam apenas o que queriam, mas Jabés inclui Deus em sua caminhada. Ele está dizendo, não quero ir a lugar nenhum onde a tua mão não me conduza. Isso revela dependência e maturidade, e é isso que transforma pedidos em destinos. Nos registros bíblicos, a mão de Deus também era associada ao cumprimento de promessas. Quando a mão de Deus estava sobre alguém, algo divino estava em andamento. Elias, Esdras, Ezequiel, todos experimentaram momentos em que a mão de Deus os guiou em direções específicas. Jabés queria essa mesma atuação. Ele não estava interessado em planos humanos ou em autossuficiência. Ele queria viver sob a direção clara de Deus, passo a passo, conquista a conquista. Esse pedido desmonta qualquer ideia de que fé usada é sinônimo de presunção. Muito pelo contrário, Jabés mostra que pedir grandes coisas e depender inteiramente de Deus são atitudes que caminham juntas. Ele sabia que não bastava alcançar novos territórios, era preciso permanecer firmes neles com Deus ao seu lado. E isso nos leva a entender que, para ele, a verdadeira segurança não estava nas bênçãos recebidas, mas na companhia de quem as concedeu. Mas mesmo com a presença de Deus, Jabés não ignorava a realidade dos perigos.
Ele sabia que a caminhada da fé envolve riscos, lutas e dores. Por isso, ele encerra sua oração com mais um pedido, um que revela sua consciência do mal e sua necessidade de proteção total. A última frase da história de Jabez é curta, mas carrega um peso eterno. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Não há relato de sinais, visões ou anjos. Não houve espetáculo. Apenas uma constatação direta e poderosa. Deus respondeu. Isso mostra que o foco do texto nunca foi o ambiente ao redor, mas o coração de quem ora. Jabez não precisou de holofotes, ele precisou de fé. E a resposta veio. O céu se moveu não por causa do cenário, mas por causa da sinceridade. Essa resposta divina quebra a narrativa que muitos tinham naquele tempo, e ainda tem hoje, de que Deus é inacessível ou seletivo. No contexto histórico de Israel, muitos viam os grandes feitos de Deus como reservados aos líderes, aos patriarcas, aos que estavam no topo. Mas Jabez era alguém comum, com um passado difícil e um nome associado à dor. Mesmo assim, sua oração foi atendida. Isso reforça uma das verdades mais poderosas das histórias bíblicas. Deus ouve quem clama com fé e quebrantamento. O coração de Jabez não era arrogante. Ele pediu muito, sim, mas pediu com humildade. Não exigiu, não manipulou, não negociou. Apenas confiou. E Deus, que conhece os corações, decidiu atender. O texto não relata quanto tempo levou até a resposta vir, mas ela veio. Isso ensina algo fundamental. Orações feitas com fé genuína não são palavras jogadas ao vento. Elas são sementes plantadas em solo celestial. E no tempo certo, brotam. Essa resposta nos lembra de outros momentos em que Deus atendeu orações improváveis. A de Ana por um filho, a de Elias por fogo no altar, a de Jonas dentro do ventre do peixe. São exemplos que atravessam a Bíblia para mostrar um padrão. Quando o coração se quebranta, Deus se inclina. E quando Deus se inclina, histórias mudam. Jabez, um homem que só aparece em 2 versículos, foi eternizado justamente por causa de uma oração atendida. Isso não é coincidência, é um princípio. A resposta divina também valida a ousadia da fé de Jabez. Ele não apenas pediu, ele acreditou que Deus podia responder. Em tempos em que muitos repetiam palavras por tradição ou medo, ele ousou crer em um Deus vivo, atuante, próximo. Essa fé é o que transforma a oração em experiência. Não é sobre rezar fórmulas prontas, mas sobre se conectar com um Pai que ouve, se importa e age. A Bíblia está repleta de exemplos disso, e Jabez é um lembrete de que isso ainda é verdade hoje. O fato de o texto terminar com a resposta de Deus e não com os detalhes do que foi concedido é proposital. A ênfase está no relacionamento, não na recompensa. Deus atendeu e isso basta. Não sabemos se Jabez se tornou um homem rico, um líder tribal, ou se viveu uma vida longa. O que sabemos é que Deus ouviu e respondeu. Isso é suficiente para entender que a oração tem poder real. Não simbólico, não teórico, real. Muitos acreditam que suas orações são pequenas demais para serem ouvidas, ou que já falharam tanto que Deus não se importaria com seus pedidos. Mas Jabez nos mostra o contrário. Ele não era um sacerdote, não era um profeta, não era um guerreiro conhecido. Era apenas alguém que orou com verdade. E isso foi suficiente para entrar na narrativa bíblica como exemplo de fé. A lição é clara. Não importa quem você é, importa como você ora. E se Deus atendeu Jabez, por que não atenderia você? Se um homem marcado pela dor pode ter seu destino transformado por uma oração, o que mais Deus pode fazer por alguém que decide clamar hoje com o mesmo coração? Esse clamor não termina aqui. Ele apenas abre a porta para que outros descubram o mesmo segredo. Agora me diz, você tem orado como Jabez orou? Ou só tem repetido palavras vazias esperando resultados diferentes?
Você tem pedido com ousadia ou tem se escondido atrás de uma fé tímida com medo de incomodar Deus com seus sonhos? A oração de Jabez nos mostra que quem clama com verdade, com propósito e com coragem não passa despercebido no céu. Mas a pergunta que fica é: você vai continuar aceitando viver abaixo do que Deus tem para você? Você carrega feridas, limitações e histórias difíceis? Ótimo! É exatamente aí que Deus gosta de agir, quando um coração quebrantado se apresenta com fé. Então, o que te impede de fazer hoje a sua própria oração de Jabez? Que tipo de fronteiras você precisa pedir para Deus alargar? Até quando você vai orar pequeno, viver pequeno e pensar pequeno, se o propósito que Ele desenhou para você é tão maior? Está na hora de parar de só ouvir boas mensagens e começar a praticar. Ore hoje, ore com verdade, peça com fé e não duvide. O mesmo Deus que respondeu Jabez continua ouvindo quem clama com sinceridade. E a sua oração pode ser o ponto de virada da sua vida. Se esse conteúdo te despertou, então já se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui você vai continuar aprendendo como aplicar a Bíblia de forma prática, profunda e transformadora. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa lembrar que Deus ainda responde orações. A próxima história de mudança pode ser a sua.